Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez aí a atenção, o carinho, a oportunidade de estar com os senhores para a gente poder conversar um pouco a respeito do segmento, a respeito do varejo, a respeito de shoppings, a respeito das alterações que toda essa situação está promovendo, né? E procurando entender de que forma os varejistas e o segmento pode atuar para poder passar por esse período tão conturbado. Exatamente. Professor, eu quero começar falando, né, sobre uma notícia bastante importante que a gente viu nessa semana, aquela possível fusão de Aliansce Sonae com BR Malls, né? Até agora não teve acordo, a BR Malls recusou a proposta da Aliansce Sonae, mas claro que essa conversa, a gente sabe, está longe de chegar ao fim, vão ter idas, vão ter vindas, e a gente provavelmente vai chegar numa conclusão, mas por enquanto esse é o cenário que a gente tem. Eu queria entender um pouquinho sua avaliação sobre essa possível fusão aí, uma criação do maior grupo de shoppings do Brasil. O que isso significaria para o setor? Como que você vê essa situação toda? E claro, né, essa questão de proposta e recusa e tudo mais. Bom, vamos começar entendendo o que é cada um dos grupos, né? O Aliansce Sonae, ele é um grupo predominantemente estrangeiro, né? O maior acionista dele, ele está bem pulverizado, né? São vários fundos de investimento, vários fundos imobiliários que o compõem. O principal deles é um grupo canadense, que é o CPP Investments, que tem alguma coisa próxima de 17,5%. Ele tem aí uma capilaridade bastante grande. E quando a gente olha a ABL é um conceito importante de shopping que significa área bruta locável, né? Então você tem o empreendimento shopping e dentro do shopping você tem o espaço que vai gerar receita. Esse espaço se dá o nome de área bruta locável. A área bruta locável do grupo Sonae está hoje em 1,4 milhões de metros quadrados distribuídos em 38 empreendimentos shoppings, né? Isso dá mais ou menos umas 7 mil lojas que eles têm disponíveis, né? E os shoppings principais, né, daqui de São Paulo, a gente tem aí o Plaza Sul, tem o Parque Dom Pedro aqui em Campinas, né, que é um empreendimento gigantesco. Ele tem o Grande Rio também, que é um shopping bastante grande. Por outro lado, o BR Malls ele é um pouco menor, ele tem 1,1 milhão de metros quadrados de ABL, de área bruta local. Ele é composto por 31 shoppings e ele tem como principal aqui em São Paulo Vila Lobos, né, que é o seu cartão de visitas. O metrô Santa Cruz também é um shopping que é cuidado aí, está no guarda-chuva do BR Malls. Portanto, a fusão desses dois shoppings vai dar alguma coisa em torno de 2,6 milhões de metros quadrados de área bruta locável. Mesmo assim, isso corresponde a alguma coisa entre 15% e 20% do total de área bruta locável do país. Agora, eu acho que quando você tem uma quantidade muito grande de fundos e de participantes, de acionistas, é normal que esta acomodação, que esses interesses sejam um pouco mais distribuídos, que eles tenham que passar por um processo de negociação um pouco mais detalhado, exatamente porque hoje você tem muitos mecanismos de governança que vão cuidar dos interesses dos pequenos participantes, dos pequenos acionistas, dos pequenos fundos, e isso vai ser realmente um processo longo, caso venha efetivamente acontecer. Eu particularmente acho que vai acontecer, mas não acho que será nem uma decisão tão rápida, nem uma decisão assim que vai ser tomada muito no curto prazo, sem um plano muito bem alinhavado, muito bem amarrado por parte de todos os agentes. Agora, as vantagens são muito grandes. Por exemplo, inclusive se discute muito hoje essa questão do omnichannel, e isso seria uma ampliação para eles muito grande. Eles teriam a possibilidade de trabalhar o varejo multicanal de uma forma muito mais efetiva com essa amarração e essa abrangência. Eu vejo grande problema na fusão. Pode ser que o CAD
incomode de algumas regiões, algumas cidades, mas não creio que ele vá gerar um volume tão grande a ponto de aumentar muito o seu poder de mercado, mas vai aumentar a sua capacidade de gestão operacional para poder criar sinergias importantes. Maravilha. Professor Alan Gani, professor Alexandre Cabral, Daniel Morales, se tiverem perguntas aqui para o professor José Carlos, fiquem à vontade. Professor José Carlos, um prazer falar contigo, feliz 2022 aí para você. Meu caro, é o seguinte, a Bolsa hoje, eu sei que esses movimentos são, enfim, uma montanha-russa, né? Mas varejo tem subido fortemente aí no dia de hoje, né? Você acha que é uma sinalização de uma recuperação no varejo ainda em 2022? Você acha que isso é possível, José Carlos? Acho que é possível e é importante a gente perceber que o varejo ele reage mais rapidamente do que os outros segmentos, tanto para cima quanto para baixo. Se você tem um movimento de recuperação, o varejo reage mais rapidamente a ele. E se você começa a ter uma retração, também. Então o varejo acaba respondendo com muito mais velocidade. Isso por quê? Porque o contato que o varejo tem com o consumidor, com o usuário, é muito próximo. Então você, por exemplo, se você pegar um supermercado ou mesmo um shopping, essa resposta é muito imediata. A demanda, você mede uma elasticidade de preço de demanda agora num supermercado. De uma semana para outra você já percebe uma variação muito grande. Você percebe uma variação de sortimento. Então as pessoas podem deixar de comprar coisas mais caras e comprar coisas mais baratas. O que está se observando hoje é que está havendo uma aceleração por parte do varejo para um crescimento. Mas a gente não pode se esquecer que a gente vem de uma queda bastante forte do ano passado, né? O ano passado começou um processo de recuperação, 2020 foi tenebroso, 2021 começou uma recuperação e agora a gente caminha ainda para uma recuperação. Então eu tenho visto com bastante otimismo, inclusive o que a gente tem notado, por exemplo, hoje está havendo a NRF lá nos Estados Unidos, né, o Congresso Nacional de Varejo, e o varejo, as alternativas tecnológicas, alternativas de multicanal e interatividade, sempre vão fazer com que o dinamismo do varejo seja muito rápido. E essas causas acabam sendo determinantes para fazer com que a resposta seja rápida do varejo. Então, hoje, o varejo tem a tecnologia trabalhando muito fortemente no sentido de fazer com que os consumidores, de um modo geral, tenham atendidas as suas necessidades. Você tem hoje uma perspectiva muito grande de recuperação, até por ser um ano eleitoral. O ano eleitoral é um ano que, a despeito de uma série de incertezas, ele gera muito consumo, porque vamos dizer assim, vai haver uma movimentação, vai haver um aumento da renda em várias camadas da população, então isso vai acabar efetivamente gerando um aumento. Não dá para se dizer quanto ainda, mas que vai ser positivo, eu não tenho muita dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Primeiro, Zeca, obrigado por ter participado lá nos cenários, eu, você e o Arthur, foi muito bom lá. E feliz 2022. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muito obrigado para todos. Verão é o famoso fogo no rabete. Todo mundo quer ir para a rua, quer brincar, quer se divertir, quer ir para a praia, quer pegar ar-condicionado no shopping para poder não pagar ar-condicionado em casa e etc. Como o Ômicron está afetando esse setor nesse começo de ano? Está afetando, não está? Eles ainda não comentaram nada, nenhuma estatística, sabe? Olha, o que eu tenho notado, inclusive visitando shoppings, é que as lojas estão funcionando normalmente. Eu acho que há uma certa saturação do ponto de vista
não vou dizer de você correr riscos, eu acho que o pessoal não está correndo riscos. Os cuidados, vamos dizer assim, estão sendo mantidos, de máscara, de álcool, mas as operações estão funcionando e, principalmente, os consumidores não estão deixando de visitar as lojas. O que eu tenho notado é que vamos dizer assim, o aspecto serviço tem sido um pouco mais forte. Claro, passamos pelo Black Friday, passamos pelo Natal. É natural que agora a gente tenha uma queda de um shopping center. Até porque essa época é uma época que a gente atravessa um conjunto muito grande de despesas de início de ano. IPVA, IPTU, surgem uma série de tributos que acabam se aglutinando no começo do ano, e isso, obviamente, que interfere na demanda dos shopping centers. Porém, a movimentação dos shoppings, ela continua normal. Não tem sentido grande diferença, principalmente nos quesitos de serviços, né? Nos serviços adicionais. Você vê muita gente andando no shopping, pouca sacola nas mãos das pessoas. Um grande indicador, né, que a gente costuma analisar quando você está olhando o shopping. Não só a movimentação, como as pessoas transitam dentro do shopping, mas o que elas carregam quando fazem as suas compras, né? E um outro detalhe que vale a pena a gente mencionar é essa questão do omnichannel. Nesse momento, por exemplo, as pessoas estão aproveitando, né, para trocar aquilo que ganhou no Natal, estão aproveitando para fazer alguns ajustes. Então, você acaba tendo também uma movimentação que pode ser aproveitada pelo comércio como uma forma de estímulo para alguma outra negociação, alguma outra operação comercial. Até porque também você começa a ter as liquidações, né? Você passou agora um período de alta sazonalidade, agora você começa a ter as liquidações. Também é um instrumento para a operação de shopping poder incentivar a sua movimentação. O tráfego está existindo. Agora precisa fazer esse tráfego, pôr a mão no bolso e conseguir aí, digamos, realizar algumas operações de compra, a despeito de todas as despesas que as pessoas têm agora no início do ano, né? Professor, eu queria fazer uma pergunta também para o senhor. Ainda nesse assunto, o senhor acredita que o comércio eletrônico ele também esteja atrapalhando o setor? Porque, por exemplo, eu vou dar eu mesmo como exemplo. Eu gosto de andar no shopping, eu vou ao shopping, mas eu prefiro comprar pela internet, porque se eu vou ao shopping o preço é diferente da internet e na internet acaba sendo mais compensatório. Isso não acaba tendo também aí para o consumidor essa diferença? Olha, isto acontece em diversos segmentos. Há um incentivo grande para que a compra seja feita pela internet. Eu acho que isso já veio mais ou menos no bojo do problema que a gente teve com pandemia, com limitação de movimentação, de restrição de movimentação das pessoas. A gente acabou, digamos, se acostumando a fazer uma série de compras pela internet, mas é importante a gente ter claro que esses canais vão se integrar cada vez mais. Eu acho que, veja, imagina o seguinte, o senhor fez uma compra na internet e houve algum problema. Existem alguns produtos que, obviamente, são tranquilos. Você compra, ele não dá nenhum tipo de problema. Você compra um remédio de uma farmácia, ele vem, aquele remédio, você atendeu a receita, não tem nenhum problema. Você compra um sapato, uma roupa, alguma peça de vestuário, você já pode ter algum problema. Então, retrovenda, vamos dizer assim, como é que eu faço para fazer esse produto que eu comprei pela internet voltar? Então veja que o atrito aí é muito grande. Você tem que reembalar esse produto, levar esse produto no correio, pegar um código de tracking para voltar esse produto para o correio. Ou seja, esse atrito é grande. Então, o que está acontecendo hoje com as operações? As operações estão virando a alternativa para isso. Então, hoje, é muito interessante para as lojas que se compre pela internet e que se retire na loja ou que se devolva numa loja.
E como essas operações de internet realmente estão, ou elas estão atreladas a um grande marketplace como o Mercado Livre, ou Magalu, ou então elas já são o próprio marketplace, como é o caso da Americanas. Agora, veja uma coisa interessante, que um dado que eu levantei, inclusive, você tem uma medida que é o custo da última milha. O que é o custo da última milha? É quanto custa para fazer a mercadoria chegar até o consumidor. E a compra pela internet, ela é 25% mais barato do que quando ela é enviada por um CD. Na última milha, veja, é a última perna da entrega. Né? A gente normalmente faz o traqueamento, o acompanhamento da compra. Aquela última perna da entrega, quando o correio vem, traz na sua casa. Se isto é feito através de um canal de omnichannel qualquer, um marketplace que já tenha essa estrutura de omnichannel, isso fica muito mais barato. Isso, inclusive, explica por que a compra pela internet é mais barata do que a compra diretamente pela loja. É interessante para eles estimularem as pessoas a utilizarem esse canal de compra. E, eventualmente, numa necessidade, poder também utilizar os canais de retorno, de devolução, se necessário. Mas está sendo muito rica essa mudança, essa alteração, exatamente por conta dessa interatividade que a tecnologia e os canais estão, né? Isso está sendo bem... E você tá percebendo exatamente os benefícios disso. É muito melhor, como você começou a dizer, né? É muito melhor eu comprar pela internet, eu prefiro. E isso está acontecendo de uma forma mais ou menos assim, generalizada. Muita gente está preferindo compras pela internet, porque é mais barato, e isto é uma estratégia do próprio varejo para estimular a fazer isso. E dentro da própria estrutura de omnichannel e distribuição, isso acaba sendo vantajoso, compensador. Eu me estico muito nas respostas. Se vocês acharem que eu estou falando muito, pode interromper. Ô Zeca, deixa eu pegar um gancho aí no que você falou, rapidinho. É o seguinte, o que você acha que prevalece, então, nesse novo modelo de negócio? É o cliente como Morales, que compra na internet e vai buscar no shopping, ou aquele que anda no shopping e a loja vira quase um mostruário para você fazer a compra na internet? O que prevalece? Olha, esse é o interesse da loja é esse. A loja, uma vez se você está no shopping, a loja quer que você olhe e compre. Para a loja é interessante isso. Porém, nem sempre você vai conseguir fazer isso. Vamos supor que você veja um produto, que você escolha um produto, você entra na loja, você pede o produto, não tem o seu número, não tem o seu tamanho, não tem a cor, não tem o padrão que você quer. Pronto, já criou-se um atrito aí. Como é que a loja pode ver isso? E eu não sei, vocês têm, veja o que está acontecendo, veja, Alan, como essa questão que você colocou está fazendo com que os varejos arrumem soluções as mais interessantes para isso. Você tem, por exemplo, se você chegar numa farmácia hoje e pedir um produto que ele não tenha naquele momento, ele vai verificar na rede quais são as lojas próximas que podem te atender e vai mandar buscar esse produto para te entregar, ou na sua casa, ou, se for uma loja próxima, na própria loja. Pede para você aguardar uns 5 minutos, tem redes fazendo isso. Tem redes, por exemplo, que pegam o seu pedido e vão distribuir esse produto, vão entregar esse produto na sua casa sem custo para você. Então veja que o que as operações estão fazendo, de um modo geral, é não perder a venda e não gerar atrito com o cliente. Isso é o que é o trabalho forte da tecnologia. Então, quando você coloca o que é preferível para o consumidor, que foi, digamos, o cerne da sua questão, é eliminar o máximo de atrito. Então, se eu tivesse que dizer numa frase, eliminar o máximo de atrito, como é que eu vou fazer a minha operação, como é que eu vou atender o meu desejo ou a minha necessidade com o mínimo de atrito? Por exemplo, uma coisa que eu vi, uma alternativa que está surgindo agora na NRF, são as compras
feitas nas lojas, tipo supermercado, por exemplo, onde você faz o pagamento, mas você não precisa se preocupar com o carrinho. Você faz a escolha, faz a compra, paga a sua compra e todo o resto da operação logística é por conta da operação. Você termina isso, pagou, vai para casa. Você não precisa se preocupar com toda aquela parte de carrega carrinho, descarrega, põe no carro, tira do carro. Mas é maneiro, pô. Depende do que você estiver carregando. No mercado, maluco. Vou contar uma coisa para vocês. E veja uma coisa interessante. Olha como isto é volta ao passado. Como era no passado? No tempo lá dos nossos avós, você tinha aquela mercearia onde se fazia a compra de mês e o camarada levava na sua casa, no engradado, todas as mercadorias compradas. Uhum. Olha como, de repente, o autosserviço, sabe, chegou num tal grau de complexidade que ele começou a criar algumas dificuldades para o usuário. E hoje isso está começando a voltar para uma situação que já foi no passado, só que agora com muito mais tecnologia. Mas, professor, uma coisa que eu quero entender, isso não vai acabar acontecendo, por exemplo, uma fuga de algumas empresas, por exemplo, dos shoppings? Por exemplo, tem uma loja já bem conhecida do Rio de Janeiro que ampliou aí algumas lojas em vários lugares do país, mas está tendo muito mais vendas pela internet e acaba não ampliando aí as suas lojas. Isso não vai fazer com que esse pessoal acabe fugindo dos shoppings? Bom, essa é a grande briga dos shoppings, né? Como fazer para manter a sua atratividade? Você lembra que a gente começou respondendo, falando da área bruta local. Lembrem sempre que a área bruta local é a forma como o shopping vai rentabilizar. E como é que essas coisas se amarram, né? O shopping é uma operação imobiliária que faz receita com o varejo, certo? Então aí as coisas se amarram. Por outro lado, o investimento no shopping hoje não é mais aquele investimento de um investidor. Hoje isso está diluído por uma série de fundos imobiliários, nacionais e internacionais. Então, toda essa estrutura, tanto financeira, de viabilidade e da operação de varejo, ela tem que se viabilizar. E aí, o que acontece? A tecnologia, eu acho que esse é o grande nó que a gente está desamarrando hoje. A tecnologia vem tentar, vamos dizer assim, vem fazer com que a facilidade para o usuário, para o consumidor, possa fazê-lo prescindir das operações. Cabe às operações mostrarem que elas são viáveis em uma série de aspectos para fazer com que o negócio tenha a sua permanência, tenha a sua perenidade. Então, mas sabe como há aí realmente uma contradição. Então, e isso acaba fazendo com que o custo de você estar numa loja, né, o custo da operação no shopping, também tenha que ter um balanço. Ou seja, eu não posso simplesmente cobrar o quanto eu quero do valor do metro quadrado, porque eu posso inviabilizar a operação de determinados tipos de negócio. Então, eu tenho que fazer com que o custo de ocupação ele esteja num patamar que seja razoável, certo? E eu estou falando aí em condições normais, né? Não pensando na situação da pandemia, que aí realmente criou uma situação extraordinária para os shoppings e para os lojistas. Mas essa é a grande questão. Essa questão que você colocou hoje é o grande desafio dos shoppings. Eu tenho que ter preço, um custo razoável, uma atratividade muito boa para os negócios, para que consiga fazer com que o meu cliente, que tem toda a facilidade da internet, consiga enxergar a viabilidade de ainda manter o vínculo comigo. Seja por algumas atividades, seja por um omnichannel, seja por uma facilidade de devolução de mercadoria, enfim. Aí você vai ter um conjunto de possibilidades que estão sendo, digamos assim, trabalhadas pelos shoppings, né, de um modo geral. É nesse sentido que eu acho que se insere muito o início da nossa conversa, né, dessa fusão dessas duas grandes operações de shopping centers aqui no Brasil.
Professor, você comentou aí bastante sobre desafios do varejo, falou sobre a NRF. Eu queria fazer uma pergunta atrelada aí, uma coisa com a outra, o desafio, tendência, talvez, e o que está acontecendo lá na NRF também. Porque assim, hoje em dia tudo que a gente fala é metaverso, tudo que a gente ouve falar é metaverso, as empresas indo para o metaverso, varejo, metaverso, enfim. Eu queria saber como que você está vendo essa inclinação das lojas do varejo, essa inclinação de uma tecnologia toda para atender essa questão de metaverso. Como que você está vendo isso e como que uma coisa vai se encaixando na outra, nessa sua opinião, nessa sua visão? E claro, com todas as questões que a gente está lendo aí, que estão sendo discutidas lá na NRF, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Olha, eu consegui dar uma examinada nos painéis da NRF e eu consegui fazer uma separação em 3 grandes tópicos. O primeiro tópico eu chamaria de tecnologia. O que eu reparei é que não existe nada muito novo acontecendo. Porém, as tecnologias já conhecidas estão ficando cada vez melhores. Então, é isso que a gente tem sentido. Por exemplo, hoje você consegue desenvolver tecnologia de gôndola que te faz um controle de estoque assim que você tira o produto da gôndola e põe no seu carrinho. Quer dizer, a gôndola é inteligente a ponto de saber que houve uma baixa de estoque, ela já conversa com um pulmão de loja, por exemplo, para saber que há necessidade de gôndola, e informa isso em tempo real. Então, quer dizer, você começa a ter um aprimoramento. Isso há 5 anos atrás existia isso, mas não funcionava exatamente dessa maneira. 10 anos atrás, 5 anos atrás. Hoje, começaram a surgir máquinas de service para produtos a granel. Então, você consegue hoje fazer compras, pegar um pacote, colocar lá um farináceo qualquer, pesar e fazer essa compra. Tudo no self-service também, com tecnologia. Inclusive com identificação do produto, que é uma outra coisa. Câmera que identifica. Então, por exemplo, fruta e legume. Uma coisa que vai logo vão estar nas lojas aqui, que essa tecnologia já está hoje se tornando mais acessível para o varejo. O segundo aspecto é a interatividade, ou seja, de que maneira o usuário ou o consumidor conversa com essa tecnologia e de que maneira ele se beneficia disso para poder atender às suas necessidades. Então veja que isso envolve os controles internos de loja, e quando a gente fala em controle de loja, a gente está dizendo o seguinte: a loja preocupada com o bem-estar dos seus usuários, temperatura, limpeza. Então você pode imaginar, por exemplo, robôs inteligentes que andam pela loja com várias câmeras, que ele está observando o ambiente ao mesmo tempo que está limpando a loja ou atendendo alguma necessidade local. Então a robotização está muito grande também. E uma coisa que o pessoal tem chamado hoje de ESL, que é o Electronic Shelf Labeling, que é a possibilidade de você colocar já, quando usa o seu planograma para você definir os seus espaços em gôndola, você já ter a sua própria gôndola já com a identificação e a precificação do produto que vai estar naquele espaço. E, como eu já havia antecipado, a questão do pagamento com celular, que hoje faz a sua compra, paga com celular e não precisa se preocupar com a entrega ou com o restante da logística da entrega do produto. E o terceiro aspecto é o metaverso. No metaverso, eu vou usar uma definição que eu acho muito boa, que é, para simplificar, inclusive, o conceito, que é a convergência entre o real e o virtual. Eu acho que essa é uma boa definição de metaverso para que a gente possa, inclusive, enxergar quais são os caminhos pelos quais o metaverso pode interagir com as operações de varejo. Então, primeiro, a realidade virtual.
o que a gente tem visto mais quando vê na televisão, mostrando a pessoa coloca o óculos e através daquela máscara, né, daquele óculos, ela se transporta para um outro ambiente, ela pode experimentar um carro virtualmente, ela pode participar de uma reunião virtualmente, ela pode, inclusive, viver outra realidade através dessa realidade virtual. Realidade aumentada, que seria aí uma extensão disso, eu poderia participar de uma reunião, eu poderia estar envolvido com outras pessoas também em realidade virtual, pessoas em locais diferentes. E terceira coisa que eu acho que inclusive também vai ser muito importante daqui para frente é a publicidade gamificada. E um exemplo interessante que eu vi é você experimentar um carro sem que você precise estar no carro, mas você vai ter a experiência virtual de estar com aquele carro. Então você, através dessa publicidade gamificada e da realidade aumentada, você vai ver o carro, vai ver os detalhes, vai conhecer a técnica, vai entrar no carro, vai dirigir o carro, tudo isso através de realidade aumentada e de uma propaganda gamificada, né? Vai ser através de um processo de gamificação. Então, o que a gente tem notado, colocando essas três tendências, né, tecnologia, interatividade e o metaverso, é para onde a tecnologia está levando. Eu vou até mais além, não é o varejo, é a humanidade como um todo. Todo mundo, o que tem acontecido. Todo mundo. Isso tem refletido bastante nas operações. Lembrando sempre uma questão que foi colocada aqui, que é exatamente isso. Nós estamos procurando, nós, enquanto clientes, enquanto consumidores, estamos procurando mitigar os atritos, atender às nossas necessidades e, de 2 anos para cá, correr o mínimo de risco possível. Então, é isso que a gente tem vivenciado e é isso que a NRF está mostrando para os consumidores, para o mundo, né? Porque essa feira é mundial, né? Hoje mesmo tem um número muito grande de brasileiros visitando e participando da feira, né? Que seguramente vão trazer inúmeras novidades para as operações de varejo aqui do Brasil e como consequência até dessas inovações. Até mesmo, né, professor? Eu vi um vídeo recentemente do Walmart no metaverso. Você tá com o carrinho lá virtual andando pelo mercado. Acho que é óculos de realidade virtual mesmo, que você tá no carrinho, aí você olha para um lado tem vinho, você olha para o outro lado tem outros produtos, né? Seria alguma coisa para agregar aí já nesse ambiente de compra online, mas colocando o metaverso, esse pé no metaverso. É muito bacana. É a realidade aumentada. Uhum. Mas, o professor... É a realidade aumentada, você cria o ambiente. Mas aí eu volto àquela questão que eu falei antes. Quer dizer, com o metaverso, a gente vai integrar tudo, né? Varejo, enfim, todos os setores. Mas aí a questão é, poxa, se eu tenho aí, eu posso dar uma andadinha no shopping virtualmente, eu fico em casa. Mas tem uma questão também que foi muito bem colocada por um telespectador nosso, que ele falou assim, o pessoal não está comprando muito no shopping, mas a praça de alimentação tá bombando, né? Bombando. Restaurante, isso aí não dá para comer no metaverso, né? Exatamente, algumas coisas não vai dar para a gente fazer. Mas olha, você sabe que, pegando um gancho, teve uma palestra hoje, de um professor daquela, e ele escreveu um livro, ele está na NRF, essa palestra foi hoje, e ele escreveu um livro chamando a atenção para o fator humano, que eu acho que é esse ponto que você levantou agora. O fator humano, qual é a importância? Porque tudo isso não vai substituir as pessoas, a importância das inter-relações, das interações e das necessidades essencialmente humanas. Isso não vai mudar. Nós vamos ter a tecnologia servindo cada vez mais, mas felizmente ainda vamos ter reuniões como essa para que a gente possa discutir os assuntos. Nós, pessoas, não seremos substituídos pelos nossos hologramas. Pelo menos eu espero que assim seja. Tomara. Você me fez lembrar, professor, de um filme
que é estrelado pelo Bruce Willis, e ele fala exatamente sobre metaverso, e que as pessoas são substituídas, quer dizer, você fica em casa e esquece as relações com as pessoas no mundo inteiro. Todo mundo fica em casa e ganha a vida no metaverso. Para quem não assistiu, chama Substitutos. Exatamente, esse filme explora exatamente aquilo que hoje algumas pessoas olham como o nosso futuro. Mas olha, também vou citar um exemplo interessante. Você sabe que quando começou o incremento da tecnologia em operações de varejo, voltando para 1985, tinha um filme da IBM. A IBM fez um filme que ficou muito famoso, que era um cara que ele entrava no supermercado e com uma jaqueta bem grande, e ele pegava e ia colocar as coisas dentro da jaqueta como se estivesse furtando, e os olhando, as câmeras olhando. Aí de repente, a hora que ele sai, ele passa por um arco, e aquele arco dá um já lê tudo que ele comprou, e aí o guarda vai correndo atrás dele, né? Você não percebe esse negócio do arco. E aí o guarda vai correndo atrás dele, se tivesse furtado, e fala assim, opa, esqueceu o seu recibo. Isto era como era vista a tecnologia em 1985. Quando chegou no ano 2000, 2000 e pouco, 2002, 2003, aquela operação, aquela rede de supermercado alemã, ela fez um filme com mais ou menos o mesmo teor, ou seja, mostrando para onde as coisas caminharam. As coisas não caminharam para aquele lado. Ninguém chega hoje no mercado, põe tudo no carrinho e vai embora. Não foi por aí. Hoje você tem inteligência associada ao consumo, porque não basta simplesmente você pegar e o camarada levar as coisas. Você tem que ter a retaguarda que vai ter que dar suporte para a operação. Então hoje você identifica a pessoa, coisa que não acontecia no filme da IBM, você identifica a pessoa para que você possa fazer um CRM adequado ao seu padrão de consumo, e aí você analisa tudo que aquela pessoa comprou para você direcionar. Tanto que nesse filme novo da Metro, havia um direcionamento total das propagandas. Então quando a mulher estava andando no corredor, em função do seu padrão de consumo, aparecia, olha, sabe que o mês passado a senhora comprou isso, isso e isso, não vai levar de novo, não vai levar, olha, surgiu este produto novo naquela linha. E aí você começa a perceber que não a tecnologia, mas o CRM passou a ser importante anos depois. Então, hoje a gente está passando aí, talvez, degrau tecnológico, onde não dá para a gente dizer ainda se realmente a gente vai poder ficar em casa enquanto o nosso holograma vai trabalhar, né? Mas, vamos dizer assim, as alternativas tecnológicas estão sendo colocadas. Agora, eu volto a dizer, o aspecto humano, o lado humano, não vai poder ser esquecido, como não foi até hoje. E hoje mesmo, um professor da Kellogg, que é uma grande escola, o Alan conhece, colocou essa questão muito clara, através de um livro, através de uma palestra. Ô professor, até porque durante a pandemia muita gente foi obrigada a trabalhar de casa, não foi com holograma, claro, mas trabalhando de casa, e todo mundo louco para voltar a ter interação, a conversar, a almoçar com as pessoas, tomar um café, enfim. Ficar em casa não tá tão atrativo como o pessoal pensava no filme, né? Tá todo mundo querendo voltar pro que era antes. É verdade. Veja que hoje aconteceu uma coisa interessante. Hoje eu tive que voltar num local que eu não ia há 2 anos. E me senti muito bem lá. Engraçado. E eu achava que a comodidade de trabalhar de casa não seria... Mas a gente vai sentir falta realmente. Talvez essa volta ela vá acontecendo mesmo, né? A gente vai acabar voltando à situação anterior. Do ponto de vista da aula, eu já tenho percebido que hoje o modelo está mais híbrido do que online. E o Alan sabe, híbrido para o professor é presencial, né? Para o aluno não, né? Mas para o professor é sempre
presencial. É presencial, porque você está lá, uma parte está em casa, né? Mas eu também não substituo também, o Cabral é professor raiz, você também, Zé. A aula presencial é muito mais legal do que da online, né? É mais gostoso, né? Eu acho que é melhor. Inclusive porque você está olhando o aluno, né? Você está olhando o aluno e é importante, você vai sentindo isso. Você sente a sala de aula, né? Você passa os olhos na sala e você vê o que está acontecendo com todo mundo. Deixa eu tirar uma curiosidade, se der tempo aí, se me permitirem os colegas. Vamos dá lá. tempo aí, Felipe? Dá sim. Ô Zé, que eu acabei de voltar aos Estados Unidos e uma coisa que me chamou a atenção em relação a comportamento e número de funcionários em loja, né? Lá você tem que caçar um funcionário para te atender, né? É difícil achar. Aqui, ao contrário, tem um excesso de funcionários. Você olha para o lado, tem alguém te atendendo, né? Lá é igual Americanas, né? Você não acha funcionário na loja americana. Oi? Na loja americana é igual aos Estados Unidos. Você não acha funcionários, bem colocado. E um outro ponto, principalmente em free shop e tal, né? Lá não tem muito esse comportamento de tentar te empurrar uma mercadoria. Você quer levar isso, fica insistindo. Aqui, você tem que quase pedir desculpas que você não vai levar a mercadoria. Você percebe isso daí? Eu acho que tem. Não, é verdade. Nos Estados Unidos, principalmente, onde você estava? Você estava em Nova York, em Miami? Em que lugar que você estava? Miami. Estava em Miami? Tá, mas Miami. Nessas cidades maiores, o que você nota? Né? Primeiro que o americano tem uma relação um pouco diferente, né? Ele não quer ser assediado para compra. Nunca. Ele decide a compra dele. Ele não quer interferência de terceiros. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou contar um exemplo para vocês lapidar. Eu estava com um grupo de brasileiros visitando varejo nos Estados Unidos. Eu estava numa cidade, estava em Cleveland, lá em Ohio, visitando uma loja era o Sam's Club. Fomos no Sam's Club. Quando a gente chegou no Sam's Club, tinha uma mulher que ela tinha um expositor e ela tinha um copo com água. Esse copo tinha um pouco de água e ela pegava e ela tinha um filme plástico. O que ela estava vendendo era um filme plástico reutilizável. Fazia. Ela pegava o copo de água, assim, mais ou menos uns 3 dedos de água, cobria com o filme plástico, punha a moeda, virava o copo de cabeça para baixo para mostrar que a água não caía, virava para cima, tirava a moeda, tirava o plástico, certo? Punha de novo, punha a moeda, repetindo esse movimento. E eu parei e fiquei olhando isso. Os alunos passando lá pela loja, vendo coisas, e isso chamou a atenção, eu parei e olhando. Aí quando eu parei e fiquei olhando, ela pegou e perguntou, né? Você gostou disso? Eu achei legal, que bacana, né? E aí nós começamos a conversar. E nesse intervalo, eu fiquei observando a atitude dos americanos quando viam isso. Vinha uma mulher com um carrinho, ela parava, olhava o que estava acontecendo, olhava a mulher, não para a mulher, olhava o que a mulher estava fazendo. Nenhum americano olhou para a gente. Olha, nem para mim, nem para a mulher que estava fazendo a exposição. Eles olharam para o copo, olharam para o filme plástico, olharam para os movimentos dela e compravam. Pegavam uma caixa, punha no carrinho e ia embora, sem falar um A com a gente. Então, veja, isso se repetiu várias vezes. Então você percebe o seguinte: se o consumidor americano não quer ter contato com o vendedor, as operações de varejo americana não vão estimular esse tipo de coisa. Não ver gente nas lojas. Sabe? Deixa você totalmente à vontade. Até o contrário, você que não está acostumado com isso, você fala, puta, quem é que vai me atender? Isso. Você acaba sentindo o problema inverso. Mas o americano, isso não é problema algum. Ele vai resolver o problema dele se ele quiser comprar ou se ele comprar, sem a interferência do terceiro. Então, é uma questão cultural. E a gente não está acostumado com isso. Aqui, a coisa funciona um pouco diferente. Aqui você põe muita gente,
Aliás, é engraçado, porque aqui as pessoas fazem uma fila de atendimento, você para na porta, já vem o primeiro ali esperando, você vai entrar para ele te abordar, certo? É uma situação complicada, porque recentemente minha mulher foi fazer uma compra de um sapato na loja, depois de ver 3, 4 sapatos, ela decidiu por não comprar nenhum. Depois que a pessoa percebeu, largou todas as caixas, ela no chão e foi embora. Perdeu tempo. Então, na verdade, você percebe que não realizou a venda, né? Então você percebe que culturalmente a forma como isso é visto no Brasil e nos Estados Unidos é muito diferente. E Alan, você estranhou porque você está acostumado com o nosso jeito. Exatamente. Mas aí tem cultura de Brasil querer roubar a mercadoria, aí tem cultura da gente precisar ser mimado, aí tem cultura de Estados Unidos conseguir trocar coisa muito fácil, a gente às vezes tem que ir para a justiça para poder trocar alguma mercadoria. Aí é com a forma até de legislação muda a história, né? Exatamente. É tudo lá, não, lá é tudo nesse ponto, o varejo lá tem uma outra dinâmica. Maravilha. Professor, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta? Uma pergunta muito rápida. Então muito rápida, Zeca. Não, a pergunta é rápida. É rápida. Não, a resposta também é rápida. A resposta também é rápida. Zeca, brincadeira, professor. Só uma dúvida. Você mora em casa ou em apartamento? Apartamento. Que andar? Ih, a gente tem um fiscal da Receita aqui. Quarto, porque pelo barulho da trovoada que tá aparecendo aí, você não chega a água até o quarto andar, não, maluco. Vai chover pra caramba onde que você tá. É cada relâmpago que, meu Deus do céu, o fone faz assim. Cair no mundo aqui do lado de fora. Então, tranquilo, quarto andar, água não chega, não, fica de boa. Não, exatamente. Acho que eu moro num lugar muito alto, né? Como bairro, então, quer dizer, o risco é menor. Então tá bom, fechou. Então vamos ter outras entrevistas, outros bate-papos, quer dizer. Que legal. Olha, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade. Eu espero ter agregado tanto vocês quanto os ouvintes. Com certeza. Eu venho estudar varejo, eu trabalho com varejo. Eita! Agora foi! Esse foi bom. Mas eu estudo varejo há muitos anos, eu acompanho isso, assim, é uma coisa que eu adoro. Vou estar sempre à disposição, sempre que vocês me convocarem, para que a gente possa discutir, conversar, botar as ordens. E foi uma troca muito bacana, a gente também aprende muito quando discute, quando conversa. E como se vocês nunca foram, sempre em janeiro tem o Retails Big Show, vale a pena para saber as novidades do varejo. Fiz muitos anos isso, agora esperando acalmar um pouco essa situação de pandemia para a gente poder viajar com tranquilidade, né? Eu fiquei sabendo que esse ano foi, depois de 2000 e 2001 não houve a presencial, só agora em 2020, 2021 não houve a presencial. Agora, em 2022, foi a primeira presencial, mas, pelo que eu soube, 30% mesmo das empresas quanto dos participantes, muita gente não compareceu. A adesão foi muito menor do que o próprio público esperava. Alguns colegas, alguns amigos que estão lá, e eles me deram esse feedback. Maravilha. Professor, obrigado mais uma vez. Até uma próxima, então. Um abraço para você. Sempre muito construtivo esse nosso papo. Um abraço, Alan. Um abraço. Estamos aí, então, à disposição de vocês. Qualquer coisa. Até mais, então. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço.